meus irmãos. Números capítulo 1, versículo 1. Diz a Escritura: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós vamos começar hoje, confiando na sua misericórdia, a leitura de mais um livro da Bíblia, Senhor. Queremos ler, meditar, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse nosso propósito, este livro tão importante, Senhor, que vamos começar hoje, Deus, esta leitura, esses estudos, que o Senhor nos abra a compreensão, Senhor. Abençoe nossa caminhada, fale conosco e aplique a sua palavra à nossa alma. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, e agradecemos, Senhor, por termos a sua palavra, podemos lê-la juntos, Senhor, e meditar nela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão, nós vamos começar hoje a leitura de Números. Hoje eu quero fazer a introdução. Não vou ainda ler, mas quero fazer a introdução para nós termos uma ideia do livro. Então nós podemos, semana que vem, se Deus quiser, nós podemos começar a ler e meditar realmente nele. Bom, a primeira pergunta assim, que a gente tem que fazer, né? Por que chama Números, né? É por causa disso aqui, ó. É porque nós temos recenseamento, pelo menos 2 recenseamentos no livro. Esse aqui do início do livro, quando diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Então Deus deu a ordem para contar todos os homens, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos que em Israel podem sair à guerra. Então, isso aqui foi uma ordem de Deus. E o número foi assim, grandioso, espetacular. Então, Deus deu essa ordem. Por isso que esse é o título, porque passou para nós aqui, para a nossa língua, né? E por isso tem esse número. Mas no hebraico, irmãos, assim, na Bíblia hebraica, ela tem um nome de, na verdade, se referindo ao deserto, que é exatamente onde eles vão peregrinar. Mas a importância desse livro, eu queria que nós pensássemos assim, irmãos. Vamos relembrar aqui rapidamente os 3 livros que nós já estudamos. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles formam um conjunto que a gente chama de Pentateuco. São os 5 primeiros livros das Escrituras. São os livros de Moisés. Então, o primeiro livro, Gênesis, aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nós estamos quase já chegando no final, né? Estamos aí, já lemos 3 livros, vamos ler os 2 últimos. O primeiro livro conta a criação, a queda, a chamada de Abraão, só para fazer assim os pontos principais. E Deus prometeu lá para Abraão uma grande descendência, terra, e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nós temos que a promessa de Deus demorou bastante, mas Deus cumpriu a sua promessa e veio aquela primeira família de Abraão, nasceu o filho dele depois que ele já era idoso, e desse filho veio Jacó, e de Jacó veio as tribos de Israel. E eles eram vamos dizer assim, um povo pequenininho quando eles foram ainda para o Egito, mas lá no Egito, através de José, eles cresceram muito, se desenvolveram, se tornaram um povo tão grande que começou a incomodar os egípcios, foram perseguidos. Aí a história do Êxodo, o que é? Então, o livro de Gênesis, ele encerra
com José profetizando que Deus iria tirar eles do Egito. E a história do Êxodo é exatamente esse cumprimento da profecia. Deus liberta o seu povo. E como é que o livro de Êxodo encerra? Você lembra? O livro de Êxodo encerra com Deus dando o modelo do tabernáculo, e eles então inaugurando o tabernáculo. Deus deu ali no Êxodo os 10 mandamentos, eles estavam no Sinai, né? E aí então eles, tendo esse tabernáculo, irmãos, eles inauguram o tabernáculo, e ali a presença de Deus se manifesta no povo, ao povo através ali no tabernáculo. E aí o Levítico conta o quê? O Levítico fala de como deveria ser esse culto no tabernáculo. E Deus estabeleceu ali várias leis, e a questão ali do Levítico, nós estudamos, era como é que um Deus santo pode habitar com um povo tão pecador como era o povo de Israel. Então, todo aquele sistema sacrificial era exatamente para que Deus pudesse estar com o seu povo. E o Números, meus irmãos? O livro de Levítico encerra, então, mostrando vários sacrifícios, leis cerimoniais, e o Números é um livro que eu queria que vocês guardassem assim, é o livro que Deus ele começa a cumprir a promessa da terra. Então vamos lembrar aqui algumas coisas que Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão um filho, e desse filho uma grande descendência, e também a terra, onde ele peregrinou ali. Diz, olha, eu vou dar essa terra à tua descendência. E Deus, até aqui o que? Já cumpriu a questão da grande descendência, mas falta ainda a terra prometida. E o livro de Números vai contar, então, exatamente a conquista, ainda não a conquista da terra propriamente, mas a preparação, o início dessa conquista, irmão. Só que vai ter um problema aqui, e o problema vai ser que o povo vai pecar, e vamos dizer assim, uma viagem que poderia ser feita ali em poucos dias, um período muito curto, o povo vai passar 40 anos, irmãos, peregrinando até que ele chegue na terra realmente da promessa, atravesse o Jordão, conquiste a terra. Por quê, meus irmãos? Porque aquela geração vai pecar, vai desafiar a Deus, e toda aquela geração que saiu do Egito vai morrer, ficando somente, irmãos, que vai entrar realmente na terra prometida daquela geração, somente Caleb e Josué. Todos morrem, tá? Inclusive Moisés. Nem Moisés vê a terra, né? Mas os filhos dessa geração é que vão entrar na terra. Então, como é que o Pentateuco encerra? O Pentateuco encerra, então, aqui nós temos o Números. Números é o livro que vai falar, então, da preparação para essa conquista, da peregrinação do povo ainda 40 anos antes de realmente conquistar, e nós vamos estudar, se Deus quiser, o livro de Deuteronômio, em encerramento do ministério de Moisés, onde ele vai preparar o povo. E ele vai, então, refletir, relembrar os livros dos 10 mandamentos e dizer para chamar o povo para a fidelidade. E Moisés morre, então, no Deuteronômio. Então, nós estamos aí, irmãos, nessa caminhada. Mas o ponto que eu queria destacar para vocês é o seguinte aqui. Eu separei aqui algumas coisas para falar para os irmãos, mas eu já queria dizer para vocês o seguinte. É uma coisa que, de vez em quando, eu vou relembrar. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus ele promete duas coisas para Abraão, basicamente. Tem ali duas promessas que envolvem vamos dizer assim, duas partes, né? Uma promessa se relaciona à parte material e a outra promessa se relaciona à parte espiritual. Então, essa parte material o que era? É exatamente um grande povo descendente do próprio Abraão, né? A terra, uma herança terrestre, sanguínea. Então, essa parte aqui é tudo isso que nós temos visto. Deus multiplicou o povo, Deus deu toda a lei cerimonial para aquelas pessoas, o tabernáculo, que seria o centro ali do povo, né, onde toda a vida do povo concorreria ali para o tabernáculo, e Deus daria a terra para eles. Essa é a parte, então, material, irmãos. Mas essa parte material, você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão
acrescentadas. Jesus mesmo disse que nós não devemos acumular os tesouros aqui na terra, mas no céu. Mostrando, meus irmãos, que a parte espiritual era a parte mais importante. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a parte espiritual, ela seria cumprida no Senhor Jesus, na pessoa de Cristo. Então, todas essas partes aqui materiais, elas são como preparação para o que é mais importante. Tá? Ora, era necessário ter um povo para que através desse povo nascesse o Senhor Jesus Cristo. Era necessário ter um povo para que Deus desse a revelação a eles e eles preservassem a revelação. E o que Deus estava revelando? Estava revelando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, já disse para vocês várias vezes aqui na igreja, o Antigo Testamento ele é uma promessa, ele é profecia e promessa. O Novo Testamento é o quê? Cumprimento dessa promessa. Então, no Antigo Testamento, Deus está prometendo Cristo e no Novo, Deus está cumprindo essa profecia. Só que essa promessa, ela tem a ver com esses aspectos, irmãos, terrenos. Por quê? Esses aspectos terrenos, é isso que nós temos que entender. E às vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque elas não percebem isso aí. O aspecto terreno, ele faz parte da promessa. Vocês, por exemplo, não percebem, vamos pensar assim, meus irmãos, que no Antigo Testamento tem muita ênfase nessa parte material. Deus faz, por exemplo, Abraão fica muito rico, né? Deus promete terra para ele, aqui uma herança muito grande, um povo muito grande. Mas quando chega no Novo Testamento, você não vê Paulo rico, Pedro rico, você não vê a ênfase em questões materiais. Vocês notaram isso? Por quê, meus irmãos? Porque essas coisas aqui materiais, Deus estava dando como uma profecia também. Deus estava dizendo assim, olha, eu vou dar um grande povo que virá através de Abraão. Só que esse povo não é meramente a descendência de Abraão. O que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos? Que nós somos filhos de Abraão. Eu acho que aqui não tem nenhum judeu, né? Eu acho que não sei. Mas, assim, nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós não somos judeus. Nós não temos o sangue, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque nós somos descendência espiritual de Abraão pela fé. Tá? Nós somos, portanto, o povo de Deus. Nós não somos judeus, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é exatamente prefigurada, irmãos, no povo de Israel. Então, quando Deus dá um grande povo para Abraão, Deus estava prefigurando o seu povo, a sua igreja, né? Então, a verdadeira descendência. Quando Deus ele está, e esse é o ponto principalmente que eu queria que vocês pensassem, porque a ênfase de números, por isso que eu estou falando essas coisas aqui, a ênfase de números é exatamente contar as pessoas, porque elas vão para a guerra, elas vão tomar posse da terra. Então, a ênfase de números é a terra. Por que Deus promete a terra? Quando você chega na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz, por exemplo, que a nossa herança não está neste mundo, que nós não estamos esperando uma nação, um reino deste mundo, mas nós somos de outra pátria, nós somos de um outro reino, que o fundador dessa cidade é o próprio Deus. Ou seja, quando nós chegamos no Novo Testamento, a ênfase não vai ser mais na terra, mas vai ser na Nova Jerusalém, no reino de Deus, no reino vindouro. Então, o que vai acontecer, irmãos? E é isso que eu quero deixar bem claro aqui com meus irmãos. É que a Bíblia aqui, ela está tratando de aspectos terrestres para nos apontar esses aspectos espirituais. Então, o povo, a terra, e aí nós vamos entender o significado dessas coisas aqui, entender e ler o livro de Números, ler Levítico, aplicando na igreja de hoje, mas não, por exemplo, irmão, nós não vamos hoje aplicar a questão da terra, como se Deus quisesse nos dar hoje terra, né? Mas aplicar na questão exatamente da nossa herança e das nossas bênçãos espirituais.
Então, na medida, eu creio que os irmãos já têm notado isso, na medida que nós vamos lendo os livros, nós vamos exatamente mostrando isso, que Deus está prometendo aqui esses aspectos materiais, está cumprindo isso, mas existe algo muito mais importante, muito mais valioso, que viria com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, eu coloquei aqui alguns pontinhos para a gente pensar exatamente nessa questão aqui. Mas vamos pensar aqui em alguns aspectos interessantes sobre o livro de Números, a autoria de Números. Eu disse para vocês, nós temos 5 livros que são atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? Então, ainda que, por exemplo, Deuteronômio, ele narra a morte de Moisés. Então, é claro que Moisés não escreveu essa parte. Né? Então, ainda que nós não podemos dizer assim, que esses 5 livros foram 100% escritos por Moisés, mas a mão de Moisés está nos 5 livros. Inclusive Números. É possível que Números não foi 100% escrito por Moisés, mas a mensagem de Moisés, ainda que outras pessoas depois, dirigidas por Deus, dirigidas pelo Espírito Santo, tenham feito a edição final do livro, mas em essência é de autoria de Moisés. Tá? Vamos pensar agora na estrutura do livro. Como é que o livro ele se compõe? O livro ele se compõe, meus irmãos, de partes cerimoniais e de histórias. Nós notamos o quê? Quando você vai para Levítico praticamente não tem história, é só leis cerimoniais, várias regras, né? Mas quando você chega no Números, você tem um misto dessas coisas. Você tem as leis, as regras, cerimônias que Deus vai mostrando aqui, mas você tem também a história que o Senhor vai contar aqui. E como é que essas coisas se relacionam? Elas se relacionam, meus irmãos, porque todas essas cerimônias, elas têm a ver com a purificação do povo. O povo tinha, como Levítico, o povo tinha que ser santo diante do Senhor. Mas o livro, a gente pode dividir assim o livro em 3 partes básicas. Primeiro, existe uma preparação para a posse da terra, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, e aí Deus vai dar várias leis e vai preparar o povo para esta posse. Aí nós temos um acontecimento triste, trágico, né, que o povo peca. Eu acho que vocês estão lembrados que o Senhor ordena que sejam enviados espias para, enfim, espiar, né? Olhar a terra, e esses espias trazem assim desânimo para o povo desacredita de Deus, murmura, peca, e somente 2 continuam confiando, Josué e Caleb. Então ali, meus irmãos, foi um acontecimento trágico, e outros momentos que o povo vai murmurar, vai duvidar da promessa de Deus e vai apostatar, eles vão cair. A história do Números é assim, é uma história, irmãos, que mostra exatamente que aquele povo que saiu, isso é um ponto importante para nós não esquecermos, o povo que saiu do Egito não chegou na terra, eles caíram, eles não perseveraram. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como o Novo Testamento ele aplica isso nos nossos dias, tá? Mas eu quero que os irmãos guardem já aí. Então, o que acontece? Quando o povo peca, nós vamos ter aquilo que a gente chama de vagueações, ou seja, o povo vai caminhar, né? Não vai ficar todo o tempo caminhando, mas ele não vai tomar posse da terra. Vão se passar aí por volta aí de 40 anos, até que toda aquela geração, inclusive os espias que fizeram pecar o povo, toda aquela geração vai morrer. E somente os descendentes, os filhos dessa geração é que vão tomar posse depois da terra. Tá? E aí nós temos a última parte do livro. Então nós temos a primeira parte, a preparação, que vai do capítulo 1 ao 10. A segunda parte, o pecado e as vagueações, que vai do capítulo 10, versículo 11 mais ou menos, até o capítulo 20, 13. E aí a última parte, que vai do capítulo 20 até o final do livro, capítulo 36, nós temos a preparação para Canaã. Aí o povo então vai ser realmente preparado para, de fato,
tomar posse da terra e assim por diante, irmãos. Agora vamos pensar que essa história toda do livro de Números, ela traz para nós, irmãos, alguns temas bem interessantes aí que eu gostaria de destacar para os irmãos. Eu vou falar brevemente, mas isso vai nos ajudar na medida que nós lermos, nós compreendemos o ensino do livro de Números. Bom, todos os livros da Bíblia, o assunto dos livros, o que é o principal assunto? Deus. Então, Deus ele está se revelando nesse livro. E como nos outros livros, Deus está se revelando como santo, santíssimo. E também Deus cheio de misericórdia, de graça, que escolheu esse povo e está com esse povo. E Deus, então, torna esse povo, o povo dele, e promete, está cumprindo aqui a posse dessa terra. Tá? Então, esses são os grandes temas aí, primeiros temas desse livro. Um segundo tema que a gente pode colocar é que exatamente porque esse Deus é santo, vão existir os rituais santificadores. Então, conforme o livro de Levítico, o livro de Números também vão apresentar rituais onde o povo vai ser purificado para que ele possa habitar, Deus possa habitar com esse povo. O terceiro tema, meus irmãos, do livro é sobre o pecado da apostasia. Tá? Eu queria ler com vocês aqui o capítulo 11, versículo... Vamos ler alguns versículos apenas desse capítulo 11, por favor. Números, capítulo 11. Olha aí. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Observe, irmãos, um dos pecados que vão aparecer muito em Números é o pecado da murmuração. O povo vai murmurar, vai reclamar, não vai crer, não vai descansar em Deus. Né? É interessante, domingo que vem, se Deus assim permitir, nós vamos estudar no domingo à noite. O Nabucodonosor vai chamar os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai perguntar para eles se era verdade a acusação que nós vimos semana passada, domingo passado. Se eles não iam se dobrar mesmo à estátua. E aí a resposta daqueles rapazes, irmão, vai ser uma resposta de fé. E é interessante a gente fazer assim essa comparação. A resposta de fé é aquela que diz assim, olha, eu não quero antecipar a pregação do domingo, mas eu vou colocar aqui para vocês, só para a gente meditar um pouco. Eles vão dizer assim, olha, Deus, ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar a estátua. O que é isso? É fé. Fé, né? E veja, essa é a palavra de fé, mas veja a palavra de incredulidade. Queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu. A palavra de incredulidade é a queixa, é a murmuração. Olha o capítulo 13, meus irmãos. Adiante um pouquinho aí a sua Bíblia. Capítulo 13, que nós temos aqui os espias. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia para homens que espiem a terra de Canaã. Né? E veja o que eles dizem no versículo 31. Porém, os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vocês estão entendendo a palavra de incredulidade? Então, Deus tinha prometido a terra, e os espias que foram lá investigar a terra, voltaram dizendo isso para o povo, olha, nós não poderemos. Então, esse foi o pecado do povo, a incredulidade. Eles ouviram a palavra, eles ouviram a promessa, mas eles não creram, meus irmãos. Então, daí eles apostataram, eles se desviaram. E toda aquela geração morreu. Então, nós temos aqui o pecado e a apostasia. Esse é um outro tema. Porém, graças a Deus por isso, nós temos um quarto tema, ou quarto bloco de temas,
que fala da perseverança de Deus, ou seja, Deus não desiste da sua promessa. Nós temos esse povo aqui que não crê em Deus, mas Deus não desiste da sua promessa. E eu queria só dar um exemplo para vocês aqui, no capítulo 35, irmãos, nessas palavras aqui que Deus diz, olha, depois de tudo isso, essa geração, como eu falei para vocês, vai morrer, eles não vão entrar na terra, mas a promessa não é cancelada. No capítulo 35, já quase no final do livro, o Senhor diz assim, capítulo 35, versículo 1, diz a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, e que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor dessa cidade. Então você percebe aqui que Deus, ele não desiste da sua promessa feita a Abraão e feita também no Sinai. E Deus diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês deem cidades aos levitas, né? Então, da ordem, da herança da sua possessão, que vocês deem cidades aos levitas. Ou seja, Deus não desiste. E o que nós temos aqui? Não vou ler tudo agora, que não tem como nós ler, mas ao longo do livro a gente vai perceber isso. Essa perseverança de Deus se manifesta aqui nessa questão de que Ele não desiste de dar a terra, mas vai se manifestar na pessoa do próprio Moisés. Irmãos, Deus vai dizer assim: eu vou destruir esse povo. E Moisés intercede pelo povo. Aí a gente pensa assim, né? Moisés que intercedeu. Se não fosse Moisés, como se Moisés fosse o Salvador. Não. Quem deu para o povo Moisés foi quem? Deus. Então, e Moisés é um tipo de Cristo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre, no último ponto, o Novo Testamento, né? Como o Novo Testamento aplica aqui. Mas Moisés é um tipo de Cristo. Então nós vemos que Deus não desiste desse povo. Nós temos o tabernáculo, ou seja, esse povo tão pecador, mas Deus habita com eles. E Deus vai se manifestar visivelmente, de dia através da nuvem e de noite através do fogo, né? Então, quando essa nuvem ela se levantava, o povo caminhava. Quando ela repousava, o povo ficava ali naquele lugar. Então, o que nós temos, meus irmãos? Nós temos que Deus não deixou este povo. Apesar do pecado deles, apesar da desobediência deles, Deus não os abandonou. Nós temos então o tabernáculo e nós temos todo o sistema levítico, os sacerdotes que Deus deu. Deus separou uma tribo, irmãos, e Ele disse que essa tribo tomasse conta do tabernáculo. E eles faziam como que o povo, olha, veja só, a coisa era tão séria que nós já estudamos aqui em Levítico, que somente o sumo sacerdote, um homem só, entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Tá? Essa tribo, ela tomava conta do tabernáculo, a tribo de Levi, os levitas, né? Então, eles eram chamados por Deus para isso. Mas não era todo levita que colocava os olhos nas coisas de Deus. Não era. Nem eles podiam fazer isso. Porque ali era a santidade de Deus. Mas isso representava o quê? Que esse Deus Santo habitava com esse povo e providenciava esse sacerdócio para que isso pudesse acontecer. Tá? Isso é graça de Deus, misericórdia de Deus. Mas, meus irmãos, já falei aqui, né, de Moisés, do tabernáculo, das leis, do sacerdote, dos levitas, mas a maior manifestação dessa perseverança de Deus, de que Deus não desistiu do povo, foi que Deus disse assim: olha, os filhos de vocês vão entrar na terra. E os filhos deles entraram na terra. Né? E eles imaginavam que eles iam morrer junto com seus filhos. E Deus disse: os filhos de vocês vão entrar na terra. Vocês não vão, mas os filhos vão.
Então, isso também era manifestação da misericórdia e da graça de Deus com este povo. Então, o que é que nós vemos aqui, irmãos? Os temas do livro. Vou repetir aqui para a gente fazer uma síntese. Deus, o povo e a terra. Deus é o tema principal. Deus que dá ao povo, que fez esse grande povo, se tornou o Deus desse povo e que está cumprindo a promessa da terra. Para que Deus habitasse com eles, existiam os rituais santificadores que vão aparecer pelo livro. O povo pecou, apostatou, porém Deus não desistiu da sua promessa. E a manifestação disso é Moisés, o tabernáculo, as leis, o sacerdócio, o Levítico, e que Deus acabou dando para os filhos deles a posse da terra. Agora, eu queria, como último tema nosso aqui, e eu diria assim, irmãos, mais importante de tudo que nós podemos falar desse livro, às vezes as pessoas elas acham que o Antigo Testamento não tem nenhum valor, porque elas não entendem aquilo que eu falei no início, que o Antigo Testamento ele é uma promessa e ele está mostrando as bênçãos que viriam através dessas questões materiais, terra, sacerdócio, tudo isso visível, né? Está mostrando as bênçãos maiores que seriam espirituais. No Novo Testamento, o Novo Testamento ele vai usar muito, meus irmãos, o livro de Levítico. Então, nós vamos encontrar a questão, acima de tudo, que Cristo está tipificado neste livro. Moisés é um tipo de Cristo. Hebreus vai usar Moisés como um tipo de Cristo. O tabernáculo representa ali a presença de Deus, foi cumprida em Cristo que veio. Deus veio tabernacular. Já falei isso algumas vezes aqui. Deus veio tabernacular. Deus veio habitar conosco no Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios, todo aquele sistema santificador, teve o seu cumprimento no sangue de Jesus, no sacrifício de Cristo, que é pelo sacrifício dele que nós somos salvos, justificados, santificados. É por Cristo que nós somos salvos. Todo aquele sacerdócio se cumpre em Cristo, o nosso sacerdote. E a terra, meus irmãos, a terra é a Nova Jerusalém. Então vocês pegam lá. Eu quero até incentivar vocês, chegar na sua casa hoje, leia o capítulo 11 de Hebreus, quando fala lá da terra, da pátria, né, que a nossa pátria, a nossa cidade tem o fundador que é o próprio Deus. Então a terra, o Novo Testamento vai usar a questão da terra como que dizendo assim, nós temos uma terra, nós temos uma cidade que nós estamos esperando, e esta cidade, meus irmãos, é a Nova Jerusalém. O tema que vai ser abordado muito no Novo Testamento, que vai aparecer aqui, é exatamente da questão da perseverança de Deus, da graça de Deus, de que, lembra que o apóstolo Paulo, quando Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, de aperfeiçoá-la, né? Então Deus, aquilo que Deus prometeu, se propôs a fazer, Deus vai cumprir. Então a sua igreja chegará lá no céu, não vai se perder, o propósito de Deus vai se cumprir. Mas o último aspecto que o Novo Testamento usa, meus irmãos, e que esse é um aspecto de alerta para nós, e Hebreus vai usar também isso. Esses dias mesmo até comentei com os nossos irmãos que nós estamos preparando para entrar na igreja, né? E eu disse para eles assim, olha, o livro de Hebreus é um livro de alerta contra a apostasia. Tá? Mas o apóstolo Paulo também vai usar essa história bíblica aqui em relação à apostasia. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que nós não devemos ser como essas pessoas que ouviram, né, e caíram, apostataram, murmuraram, idolatraram, pecaram contra Deus e não chegaram lá. Paulo deixa claro que os verdadeiros crentes vão chegar lá, tá? Mas esses alertas, irmãos, é para todos. Por quê? Porque é exatamente através desses alertas que nós somos guardados da apostasia.
Então, o livro de Números, ele é um livro muito importante em todas essas questões, mas de forma muito especial, meus irmãos, em relação à apostasia. O que é apostasia? Apostasia é exatamente o que aconteceu aqui. O povo caiu definitivamente, se perdeu. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, que eles ouviram a palavra, mas essa palavra não foi misturada com a fé. Essa palavra não teve a correspondência da fé. Eles ouviram a palavra, eles tiveram contato com tudo isso, com todas as promessas de Deus, mas eles não creram, eles se perderam. Então isso fica como um alerta para nós hoje. Nós temos, meus irmãos, esse livro, nós temos o Novo Testamento, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a pregação do Evangelho, nós temos tudo isso. E o alerta para nós aqui do que aconteceu. Vocês imaginem o seguinte, que exemplo, assim, para nós, em termos de alerta, traz, isso que aconteceu aqui, traz para nós hoje, no sentido de que, eu queria que vocês saíssem daqui pensando nisso, que todas aquelas pessoas que foram libertas no Egito, que passaram pelo Mar Vermelho, que viram os livramentos de Deus, não chegaram na Terra Prometida, irmãos. Eles apostataram. E Paulo diz, não façam como eles. Não sigam o exemplo deles. Então, o que nós temos aqui? Um alerta para nós. Que nós, e Hebreus vai dizer a mesma coisa. Não façam como eles. Né? Então, que em nós, irmãos, exista a fé. Nós criamos na promessa. Jesus é o Salvador. Jesus é o Redentor. Nós todos conhecemos pessoas que caminharam conosco, que andaram conosco, às vezes anos, e depois se afastam, tristemente. Né? Esperamos até que voltem, mas existem casos da apostasia mesmo. A apostasia é quando não volta mais. A apostasia do Evangelho. E a Bíblia alerta de que nós devemos ter cuidado com isso. E como ter cuidado com isso? Como é que nós nos prevenimos disso? Nós nos prevenimos disso ouvindo a palavra, confiando na palavra, na promessa, confiando, mantendo a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Eu queria então deixar essa breve introdução para os irmãos. À medida que nós vamos entrando no livro, na meditação aí, nas leituras, eu vou poder destacar melhor esses pontos com vocês, tá certo? Eu queria pedir, como eu sempre peço, que vocês orem por esses estudos, tá? Que vocês peçam a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ajude nesses nossos estudos, nesse livro muito importante. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque nós tivemos hoje o privilégio, a oportunidade de fazer, Senhor, uma breve introdução, olhar de uma forma geral mais este livro das Escrituras que nós vamos ler e estudar. Nós queremos pedir que nos ensine, Senhor, nos dê graça para que nós possamos, pelo Espírito Santo, aprender muito com as leituras e com as meditações. Que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos faça compreender os textos, ainda que nós vamos ler rapidamente e vamos tratar dos assuntos com rapidez, se assim o Senhor permitir, mas nós pedimos que isso nos seja muito útil, Pai, que o Senhor esclareça para nós, que o Senhor aplique a sua palavra à nossa vida. E isso que já estudamos hoje aqui, em termos de introdução, que nos seja de grande benefício, Deus, em nome de Jesus. E nos guarde, Deus, em Cristo, nos fortaleça, nos anime, nos faça termos alegria no que Cristo fez por nós, morrendo por nós, e nos guarde, Senhor, nós e a nossa igreja, os que amamos da apostasia do Evangelho, que nós não sigamos esse mau exemplo dessas pessoas, mas que nos mantenhamos, Senhor, pela graça, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, firmes na fé, até o final da nossa jornada, para a honra, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.